Fala, concurseiro de plantão, bem-vindo a mais uma aula e vamos juntos, gabaritar a Lei de Execução Penal, matéria importantíssima para a sua prova. E hoje nós entraremos num tema que, cara, ele não cai, ele despenca e é importante que você saiba gabaritar, isso mesmo, gabaritar qualquer questão sobre esse tema. Vem comigo, eu montei o organograma para vocês, bisuradíssimo, e a gente vai falar sobre ele aqui agora. Então, o tópico da aula de hoje é trabalho do preso. E já para te adiantar, o trabalho do preso terá finalidade educativa e produtiva, beleza? Quando nós falamos em trabalho do preso, a Lei de Execução Penal traz três tipos de preso, tá? Traz três tipos de trabalho inerente aos presos. Quais são esses tipos de preso? E o tio vai montar o organograma aqui agora para você. Primeiro, galera, trata-se do preso condenado. O preso condenado. Segundo, senhores, temos a figura do preso provisório. E por fim, previsto no artigo 200 da nossa Lei de Execução Penal, nós temos o preso condenado por crime político. Crime político. Galera, é importante que vocês tenham esse organograma. Eu montei ele com as principais questões, na realidade, praticamente todas as questões, a fim de que você não erre questões na sua prova. Galera, você vai dizer que o preso condenado ele é obrigado a trabalhar. Então, o trabalho para o preso condenado é um dever. Ele é obrigado a trabalhar. E se ele não exercer o trabalho, ele é punido com falta grave, beleza? Só que ao mesmo tempo que é um dever, também é um direito previsto no artigo 41. Além de ser um dever, é um direito. Então nós temos isso aqui como um binômio, porque além de ser um dever, é também um direito. E vocês vão ver que é um direito porque através do trabalho o preso condenado ele pode remir sua pena, beleza? Então, apesar de ser um dever, também é um direito. E se o preso não fizer o trabalho? Ele é punido com falta grave. Falta grave, fechou? O trabalho inerente ao preso provisório, você vai dizer que é facultativo. Facultativo. E se o preso provisório optar por exercer o trabalho, só pode no interior, só pode ser exercido o trabalho interno, só no interior do estabelecimento penal. Aqui não há a figura do trabalho externo e a gente vai ver daqui a pouco. E o preso condenado por crime político? Galera, a Lei de Execução Penal diz que o preso condenado por crime político, ele não é obrigado. Então aqui você vai dizer que ele não é obrigado a trabalhar, beleza? Só com isso aqui você já mata uma caralhada de questões. Muitas questões mesmo. Mas é suficiente? Não. Aqui, galera, a maioria das questões está no trabalho do preso condenado. Por quê? Porque o preso condenado ele pode exercer dois tipos de trabalho. Trabalho interno, bem como o trabalho externo. Fechou? Galera, o trabalho externo só pode quem está em regime fechado. Além disso, o trabalho externo ele vai ser autorizado pelo diretor. Autorizado pelo diretor do estabelecimento penal. Desde que cumpra alguns requisitos. Quais requisitos são esses, Atos? Então aqui nós temos também os requisitos. Requisitos que o preso deve cumprir para que ele possa exercer o trabalho externo. E são dois requisitos, requisitos objetivos e temos também os requisitos subjetivos. É muito simples. Sempre que falar em requisito objetivo, na nossa Lei de Execução Penal, você vai lembrar de cumprimento de pena. Aqui o requisito objetivo para que ele exerça trabalho externo é que ele tem que ter cumprido pelo menos 1/6 da pena. Já o requisito subjetivo, você vai dizer que para o preso trabalhar no exterior, para o preso exercer o trabalho externo, ele tem que dar muito. E é esse o nosso mnemônico. Dar. Então, requisito subjetivo, disciplina,
aptidão e responsabilidade. Acabou por aqui, Atos? Não, senhor. Ainda tem algumas coisas inerentes ao trabalho externo que nós devemos passar aqui para vocês. Mas só que isso aqui já tem muitas questões de bancas examinadoras. Pode confiar. Além disso, senhores, o trabalho externo ele vai ser exercido em obras ou serviços públicos. Essas obras ou serviços públicos pode ser promovida pela administração pública ou por entidades privadas. Entidades privadas. Aqui nós temos um exemplo de uma entidade privada que conseguiu ganhar uma licitação para a realização de obra pública ou de serviço público. Aí a entidade privada pode promover o trabalho externo ao preso? Pode. Beleza? Quais são as outras observações que eu preciso que vocês se atentem? A quantidade de empregados, a quantidade de presos aqui não pode ser superior a 10% da quantidade de empregados. Então pode haver presos trabalhando em obras de serviço público? Sim, mas não pode ser superior a 10% da quantidade de empregados. Então vamos colocar essa informação aqui, ó. Quantidade máxima, no máximo, 10% do total de empregados. Exemplo, se eu tenho uma obra pública que possui 100 empregados, eu posso ter no máximo 10 presos, beleza? Outra observação. Tá pegando aqui, cameraman? Outra observação muito importante. Pensa comigo. Trabalhar fora do estabelecimento penal para o preso estar em regime fechado é uma regalia praticamente, não é? Pô, o cara vai estar vendo as pessoas na rua, o cara vai estar vendo o movimento, não vai estar naquela cela, que é uma coisa assim, que acredito um pouco ruim. Mas eu posso simplesmente liberar 10% do total de empregados. No nosso exemplo, eu posso simplesmente falar, não, esses 10 presos aqui, o diretor do estabelecimento fala, esses 10 presos podem exercer o trabalho externo, vou liberar eles? Não, negativo. Deve haver cautelas. Deve haver cautelas contra a fuga e a favor da disciplina. O que é isso, Atos? É a mesma coisa que escolta, galera. Se tem um trabalho externo, uma obra pública, a administração pública promove uma obra pública ou até mesmo uma entidade privada, deve haver o quê? Um grupo de escolta lá vigiando para que os presos não efetuem a fuga, beleza? Ou não subverta a ordem, a disciplina, beleza? Então, aqui deve haver escolta, fechou? Essas são as principais características aqui em relação ao trabalho externo. Como você pode ver, por ter muitas características, as maiorias das questões de bancas examinadoras vão estar concentradas onde? Aqui, bem aqui, no trabalho externo. Mas com esse mapa mental aqui, você consegue matar a maioria das questões. E agora, você já viu que o trabalho por preso provisório é facultativo. Vou jogar essa parada aqui para baixo, colocar bem aqui, ó, preso provisório. Provisório vai dizer que é o quê? Facultativo. E só pode exercer o trabalho interno, né? E só pode o interno, se ele optar por trabalhar. Agora, o que acontece? O trabalho externo pode ser concedido ao preso? Pode. Mas pode ser revogado? Também pode. Se o preso cometer algumas dessas sanções aqui, vamos considerar sanções, se ele cometer alguma dessas ações aqui, ele pode perder a oportunidade de estar trabalhando no exterior do estabelecimento penal. Então, vamos falar agora sobre revogação. Revogação. Caracas, esse revogação ficou bonito, não é não, cameraman? Poxa, revogação do trabalho externo. Quais são as hipóteses de revogação? Se o preso ele cometer falta grave, se ele cometer algum crime ou comportamento contrário aos requisitos,
esse trabalho será revogado, beleza? O trabalho externo ele pode ser revogado. Então aqui, galera, a gente passou as principais características sobre o trabalho do preso. Nós vimos que tem um trabalho do preso condenado, que é um dever, segundo o nosso artigo 39, só que ao mesmo tempo que é o dever, também é um direito, porque lá no nosso artigo 41 diz que o trabalho do preso é um direito. Nós vimos que o trabalho ele vai ter finalidade educativa e produtiva. Nós vimos que o preso provisório ele não é obrigado a trabalhar, o trabalho para ele é facultativo, e se ele resolver por trabalhar, deve ser o trabalho interno, não pode o trabalho externo. Nós vimos que os condenados por crimes políticos, eles não são obrigados a trabalhar, e nós vimos também que o preso condenado pode exercer o trabalho interno ou o trabalho externo. O trabalho externo vai ser para o preso que está em regime fechado, e regime fechado será cumprido em penitenciário, e ele vai ser autorizado pelo diretor do estabelecimento penal, desde que os presos cumpram os requisitos objetivos, que é cumprimento de pelo menos 1/6 da pena, e subjetivos, ou seja, o preso tem que dar muito para que ele possa trabalhar. Nós vimos que trabalho externo será realizado em obras ou serviços públicos, que pode ser promovido pela própria administração pública ou por entidades privadas. E a quantidade máxima de presos não pode ultrapassar os 10% do total de empregados nessa obra, beleza? Além disso, deve haver cautelas necessárias contra a fuga e a favor da disciplina para que o preso não possa cometer irregularidades no trabalho, beleza? Galera, passando pelas principais informações, vou apagar o quadro e vou trazer outras informações referentes ao trabalho do preso, que também é objeto de prova. Então vem comigo! Continuando nossa aula, agora vamos às características. Ei, mas antes da gente ir às características, você que tá cabisbaixo, filho, mudança de estado de espírito. Cara, você está estudando, você está na frente dos seus concorrentes que sequer começaram a estudar. Então vem aqui comigo, referente às características, eu preciso que você saiba que, em regra, o trabalho do preso será remunerado. É isso mesmo, ele vai trabalhar, ele tem que receber. Mas olha só, ele não vai ser regido pela nossa consolidação de leis do trabalho, ou seja, não será regido pela CLT. Ei, presta atenção, porque a banca vai dizer que vai ser regido pela CLT. Você fala, pô, banca, tá de sacanagem comigo, né? Ele não vai ser regido pela CLT. E outra, o salário do preso ele não pode ser inferior a 3/4 de um salário mínimo. Cuidado, porque a banca de vocês vai falar que não pode ser inferior a um salário mínimo. Mas você que está estudando Direito Constitucional, você vira assim para mim e fala, pô, Chatos, mas eu estou estudando Direito Constitucional e eu vi que ninguém pode receber menos de um salário mínimo. Filho, isso não se aplica ao preso. Não se aplica ao preso. Você acha que, se você que está estudando Direito Constitucional questionou isso aí, você acha que um procurador-geral, um promotor também não questionou isso, não? Eles questionaram, inclusive, impetraram a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 336, para verificar se isso aqui era constitucional. Falou, olha só, a nossa Constituição diz que ninguém pode receber menos de um salário mínimo. Aí a nossa lei de execução penal está falando que o preso ele pode receber menos de um salário mínimo. Qual foi a decisão? Galera, a decisão é, isso aqui não viola a Constituição Federal. Por quê? Qual a finalidade do trabalho? A finalidade do trabalho é educativa e produtiva. Isso aqui, galera, isso aqui está interligado com o objetivo lá da nossa lei de execução, de execução penal, pô. Qual é o objetivo da nossa lei de execução penal? Primeiro, efetivar as posições de sentença ou decisão criminal. E segundo, proporcionar a harmônica integração social do indivíduo, do condenado ou do submetido à medida de segurança. Ou seja, o trabalho do preso aqui, ó, não tem finalidade punitiva, mas sim educativa e produtiva. Então eles decidiram que não. Esse dispositivo aqui não viola a Constituição Federal. Você vai dizer que o preso ele pode sim receber menos de um salário mínimo, só que não pode ser inferior a 3/4 de um salário mínimo, beleza? E quanto à jornada de trabalho, não pode ser inferior a 6 horas e nem superior a 8 horas. E mais, o preso ele tem que ter descanso, irmão. Você acha que o preso tem que trabalhar todos os dias? Batendo pedra, quebrando pedra? Negativo, ele tem que ter descanso aqui, ó. Igual você, trabalhador que trabalha de Uber de segunda a segunda. O preso ele também tem esse direito de ter descanso nos feriados. Deu feriado, você acha que o preso pode trabalhar, irmão? Tá doido? Ele vai receber trabalhando, deu feriado, ele tem que trabalhar porra nenhuma. E nos domingos também, ó, ele também terá descanso. Olha só, mas como toda regra possui exceção, aqueles presos que estão lá realizando serviço de manutenção e conservação
pode haver horário especial. Isso significa que os presos que exercem o trabalho de manutenção e conservação, eles podem sim trabalhar nos domingos e feriados. Mas eu vou trazer um exemplo na prática para que você entenda isso aqui. Quem exerce serviço de manutenção e conservação lá no estabelecimento penal são os chamados cela livre. É linguajar de cadeia, não leve isso aí para sua redação nem para sua prova. O cela livre, galera, eles geralmente não ficam na... agora é a prática, presta atenção. Agora o tio tá explicando como funciona na prática, porque o tio já trabalhou em estabelecimento penal e o tio tava convivendo com os presos. Agora eu vou explicar para você na prática para que fique mais didático para você não errar esse tipo de questão. Na prática, o cela livre, que são os que exercem serviço de manutenção e conservação, eles não ficam lá junto com os outros presos. Geralmente eles ficam num local que se chama medina, fica um local separado. Eles vão estar realizando serviço de manutenção, como desentupimento de uma fossa, eles vão estar fazendo comida, eles vão estar ajustando a questão da iluminação, quando houver necessidade. Quer dizer então que eu posso chamar o preso lá 8 horas da noite para arrumar, para realizar a manutenção de uma cela, por exemplo? Pode. Os presos que estão realizando serviço de manutenção e conservação terá horário especial, beleza? Isso significa que, inclusive nos feriados e domingos, eles podem estar exercendo a atividade laborativa. Fechou? Até aí tranquilo, você não erra mais esse tipo de questão. E olha só, a lei de execução penal, apesar de não ser regida pela CLT, eu vou falar isso várias vezes para que você não erre esse tipo de questão em prova, os maiores de 60 anos, os velhinhos, terão ocupação adequada à sua idade. Porque imagina, o velhinho lá, com a coluna com 3 hernias de disco, todo fudido, porque vida de bandido, irmão, não é fácil não. Vida de bandido, o cara tá sujeito a levar tiro de polícia, o cara tá sujeito a ser linchado. Então o cara que chegou como ladrão até 60 anos, muito provavelmente ele tá em decadência. Imagina, ele com 3 hernias de disco, você colocando ele pra quebrar pedra, ou pra... Pô, não dá, não vai. A lei de execução penal pensou inclusive nisso e falou, os maiores de 60 anos realizarão ocupação adequada à sua idade. E mais, hein? Calma, pequeno gafanhoto, que não acabou. Os doentes físicos, e note que é doentes físicos, não mentais, porque doentes mentais são submetidos a medida de segurança. Eles vão estar lá em hospital de custódia de tratamento psiquiátrico. Os doentes físicos e os doentes realizarão ocupação adequada. Aqui eu posso trazer exemplo também. Preso que não tem perna, preso perneta. E acontece, hein? Acontece muito, muito mesmo. Preso que não tem perna. Você vai colocar o preso pra, capinar um lote? Capinar ainda dá, né? Dá, mas imagina, você vai colocar ele pra subir escada? Não dá, irmão, não dá, o cara não tem perna. Ou então o preso que não tem braço. Não, você vai capinar aí ao redor da horta aí da penitenciária. Não vai. E os doentes? Cara com tuberculose, você vai colocar pra fazer a comida dos outros presos? Não, pô, vai tossir lá na comida, vai contaminar os policiais penais, vai contaminar os demais presos. Então eles realizarão o quê? Ocupação. Na realidade, a lei de execução penal traz atividade adequada, beleza? Mas ocupação adequada, atividade adequada, se resume basicamente a mesma coisa, beleza? Isso daí é uma diferença muito superficial. Outra característica, senhores, o artesanato será limitado com exceção das regiões de turismo. Por quê? Qual é a finalidade do trabalho? Educativa e produtiva. Qual é o objetivo do trabalho? Um dos objetivos que está previsto de forma intrínseca é o quê? Garantir a ressocialização, a integração social do condenado. Imagina, numa região como o Centro-Oeste, o preso só aprende a fazer artesanato lá na penitenciária. Só aprende a fazer aquele... o cara vai sair sem saber fazer nada. Ele vai sair e vai começar a vender aquelas pulseirinhas na rodoviária. Será que vai ter finalidade produtiva mesmo? Será que vai cumprir com o objetivo da ressocialização? Não. Mas agora, se for uma região de turismo, onde ele vai lá para a beira da praia e consegue vender a rodo, vai estar cumprindo com o objetivo da lei de execução penal? Sim. Então, as atividades de artesanato será limitada, exceto nas regiões de turismo, fechou? Por fim, galera, e eu quero que você preste atenção, filho, artigo 28, isso aqui, ó. A prestação de serviço à comunidade não será remunerada. Pensa comigo. Prestação de serviço à comunidade. Você cometeu uma infração penal, você não vai ser condenado à pena, mas sim uma medida... Oi? Lavar um banheiro. Lavar o banheiro. Não, imagine que você cometeu uma transgressão lá que é punível com
pena restritiva de direito. Ou então, não, você, usuário de drogas, artigo 28, foi condenado lá, uma das medidas que são aplicáveis ao usuário de droga é o quê? A prestação de serviço à comunidade, não é verdade? Imagina, você maconheiro, fumou maconha, a polícia pegou, lavrou o TCO, o juiz foi lá e falou, não, você vai limpar aquela quadra lá, beleza? Vai ser uma sanção que o juiz impôs àquele cara. Imagina, se essa sanção fosse remunerada, pô, qual seria a lógica? Qual seria a lógica? Eu estaria dando oportunidade de emprego para o maconheiro, ou então para outra pessoa que cometeu uma infração penal, beleza? Então, a prestação de serviço à comunidade ela não será remunerada. O trabalho do preso, sim, mas quem está realizando serviço à comunidade, ele não está em condição de cerceamento de liberdade não, filho. Ele está realizando uma medida alternativa. Então aqui não será remunerada. Acabou? Não. Eu sei que você se perguntou aí, você disse que o trabalho do preso será remunerado, mas como que ele vai gastar esse dinheiro? Com droga dentro da cadeia? Também. Brincadeira, não também. Brincadeira, que a lei de execução penal se preocupou em direcionar a bufunfa do preso, a grana do preso, porque pensou, cara, o cara tá recebendo, o que ele vai gastar dentro do estabelecimento penal? Lá no começo você disse que haverá estabelecimento que poderá vender produtos que não são fornecidos pela administração penitenciária que não são proibidos também. Mas olha só, o que o artigo 29 diz? Diz que o produto da remuneração deverá atender de forma sequencial a indenização dos danos, só que presta atenção, essa indenização dos danos causados deve haver o quê? Uma decisão judicial, desde que determinado judicialmente ou que não seja reparado por outra forma, beleza? Depois, assistência à família. Imagina que o preso é o único provedor de sua casa. Então, antes de gastar com despesa pessoal do próprio condenado, esse dinheiro vai para dar assistência à sua família. Depois, pequenas despesas pessoais, ressarcimento ao Estado e, por fim, o que sobrar vai ser realizado o quê? Constituição de pecúlio, que é uma caderneta de poupança, é uma conta poupança para que o preso possa guardar seu dinheirinho. Ele pegou lá 10 anos, ele vai ficar 10 anos guardando seu dinheirinho. Quando sair, sai até com carro zero, beleza? Então, atendidos esses requisitos, por fim, o que sobrar vai ser realizada a constituição de pecúlio, que é uma conta em caderneta poupança, beleza? Uma conta poupança para que quando ele sair, ele pode andar de Civiczão zero, enquanto você, como conselheiro, tá andando de Mercedes-Benz, enquanto o preso tá lá no Civiczão, você tá andando de Mercedes-Benz, mas não é Mercedes-Benz não, é o busão lá da G20, né? Não sei qual busão aí do seu estado, deixa no comentário, mas tá andando de busão lá lotado e o preso vai sair andando de Civic. Por quê? Porque o que sobra vai para a constituição de pecúlio. Galera, passamos pelas principais informações aqui referente ao trabalho e, cara, acredite, isso cai muito. Então, presta atenção, deixe sua curtida, compartilhe esse vídeo com seu amigo concurseiro, porque o conhecimento, ele foi feito para ser compartilhado. Não seja egoísta com seu amigo concurseiro, que aqui nós teremos um curso totalmente gratuito. Galera, minha continência a vocês, até mais, tchau, tchau. Continência vergonhosa, né? Tem que ser assim, ó. Tchau, tchau, tamo junto.